Olá, olá, meninos, meninas. Vamos dar continuidade então, né, às nossas videoaulas. Estamos falando, né, ainda dentro do livro 3, Sujeitos do Processo, né, vamos lembrar onde nós estamos, falando de intervenção de terceiros, né, terminando o livro 3. Em sala de aula a gente viu assistência, denunciação da lide, né? O primeiro videoaula foi sobre o chamamento ao processo. Agora nós vamos falar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Como sempre, a gente vai ter a nossa lousa, né? A nossa lousa eletrônica aqui atrás. Vou consertar uma coisinha aqui. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele está disciplinado dos artigos 133 ao 137 do CPC, tá? Para a gente falar de incidente, para a gente introduzir o assunto, deixa eu passar aqui para vocês, né? Tô lembrando aqui, né? A gente precisa ter o tempo para que vocês possam aqui copiar os nossos tópicos, né? Então vamos fazer uma introdução ao assunto, ó. Então tá, introdução ao conceito e características, né? Vamos fazer uma introdução ao assunto. Para a gente poder falar de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a gente precisa ter muito bem, né, claro, dois conceitos: pessoa física e pessoa jurídica. Vocês já conheceram, tiveram esse conteúdo em direito civil, né? Nós sabemos muito bem que pessoa física, né, e pessoa jurídica são coisas distintas. Pessoa física são as pessoas naturais, somos nós, né? E as pessoas jurídicas são de várias espécies. Nós temos, né, as sociedades empresárias, temos associações, temos as organizações religiosas, partidos políticos, enfim. Muito bem. Vamos partir do princípio aqui, vamos tomar como base para a nossa aula, para a nossa exemplificação, uma sociedade empresária, uma empresa, não é? Que é o que está mais vinculado aí à questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser também uma outra pessoa jurídica, tá, gente? Mas vamos tomar sempre como exemplo aqui uma sociedade empresária. Então a gente tem que ter muito claro que uma sociedade empresária, uma pessoa jurídica, né? Ela foi constituída, teve os seus atos constitutivos registrados lá na junta comercial, tem seu CNPJ, não é? Enfim, tudo certinho. O sócio, né, dessa pessoa jurídica, a gente precisa ter muito claro, esse que é o mais importante para nós. O sócio, ele é uma pessoa física. Você tem, por exemplo, dois sócios em relação a essa pessoa jurídica, né? Sócio A e sócio B. Esses sócios não se confundem com a pessoa jurídica. Uma coisa é a pessoa jurídica, né? Outra coisa é a empresa. Uma coisa é a pessoa jurídica e a empresa. Outra coisa são sócios, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica serve exatamente para desconstituir, né, a personalidade jurídica, para que os sócios sejam alcançados enquanto responsáveis patrimoniais, ok? Então, ficando muito claro, né, que não se confunde, vamos lá, não se confunde a pessoa do sócio com a pessoa da empresa, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Olha só, vamos tomar um exemplo, né, para que a gente possa ter isso mais claro. Imaginemos que uma determinada empresa, uma determinada sociedade empresária, né, pratique determinados atos fraudulentos. Vamos imaginar uma empresa que venda produtos pela internet. Essa empresa, né, ela publica lá, tem um site e ela passa a vender produtos, né, com um preço muito acessível, um preço muito atraente, e as pessoas começam a adquirir pela internet esses produtos, até que essa empresa, né, já de má fé, né, com a intenção de fraudar os consumidores, passa a colocar preços ainda mais baixos, mas já com a intenção de não entregar esses produtos, porque vai existir a compra, as pessoas vão pagar no boleto ou no cartão, né? Enfim. E depois, né, que essa sociedade empresária, que essa empresa conseguir amealhar um grande volume de compras, né, o objetivo dela é não entregar nada. Amanhã, né, esses consumidores que serão atingidos, né, que serão prejudicados,
eles obviamente vão poder promover uma ação contra essa sociedade empresária. Mas essa sociedade empresária só tem esse site lá, não tem mais nada. Né? Porque quem paga dívida, gente, a gente tem que ter isso muito claro, a gente fala sempre isso em sala de aula, quem paga dívida, né, não é quem responde por dívida, melhor dizendo, não é a pessoa, é patrimônio. Quem não tem patrimônio não vai pagar, vai poder perder uma ação, mas não vai pagar, porque a dívida vai ser garantida, né, pelo patrimônio daquela pessoa. Então nessa ação que esse consumidor promover em face dessa empresa lá de internet, o consumidor não vai conseguir, pode ganhar a ação, demonstrar que houve a fraude, que não houve a entrega, mas ele não vai conseguir receber a indenização dele, né, pelo que ele comprou, e até mesmo o fato de ele ter perdido aí aquele valor que ele adquiriu lá, uma geladeira, um bem que ele comprou, e até mesmo o dano moral que pode ser, né, o caso. Bom, numa situação como essa, como fazer? A empresa não tem nada, não tem como receber porque a empresa não tem patrimônio em seu nome. É exatamente para uma situação como essa, e não só essa, mas uma situação como essa, é que existe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque por meio dessa intervenção, a responsabilidade patrimonial que originalmente é da empresa, não é? Porque é ela que vendeu o produto e não entregou, vai poder ser estendida para o sócio dessa empresa. Porque a empresa não tem nada no nome, a empresa não tem patrimônio algum, mas o sócio tem. E é por isso que esse sócio utilizou, vamos dizer assim, essa empresa como escudo, sabendo que ela não tem patrimônio, que ela não poderia amanhã ser obrigada a pagar, né? E ele sim se enriqueceu. Então afasta-se a personalidade jurídica e responsabiliza-se patrimonialmente o sócio, ou seja, esse sócio, se essa desconsideração for levada a cabo, ele será o responsável patrimonial, ok? Então essa é a situação da desconsideração da personalidade jurídica, um exemplo, tá? Mas nem sempre a desconsideração ela pressupõe fraude não, né? Há outras situações, vamos entender isso melhor aqui na nossa sequência. Olha só, então, muito importante para a nossa introdução, a gente distinguir bem pessoa jurídica de pessoa física, saber que o sócio não se confunde, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, da qual ele é sócio. Então, a desconsideração, o incidente é exatamente essa hipótese de intervenção de terceiros pela qual a personalidade jurídica será desconsiderada para que se estenda a responsabilidade patrimonial ao sócio por uma dívida, tá? E quais são as características da desconsideração? Vamos lá, mas vocês têm o tempo aí para poder copiar no caderno de vocês. Ela será sempre provocada. Percebam bem que quem está, então a ação foi proposta, vamos pegar o nosso exemplo lá. A ação foi proposta pelo consumidor lesado contra, inicialmente, a sociedade, a empresa da internet, né? Então, consumidor lesado versus a sociedade empresária da internet. Esse credor, que é o consumidor, ele que vai provocar a participação do sócio. Então quem é o terceiro? O terceiro é exatamente o sócio, porque lembremos, ele não se confunde com a pessoa jurídica, ele está de fora. Então o consumidor quer trazê-lo para dentro para que ele seja o responsável patrimonial, para que o patrimônio dele responda pela dívida. Então voltemos aqui. Então ela será provocada por quem? Por esse credor, tá? E também é possível, tá? Pelo Ministério Público. O Ministério Público pode ser parte, pode ser credor também, ou mesmo enquanto fiscal da ordem jurídica, tá? Então quem provoca será sempre o credor, a parte credora, ou o Ministério Público enquanto parte ou enquanto fiscal da ordem jurídica. Continuemos. O incidente de desconsideração, ele será admissível tanto no processo de conhecimento, vamos lá, quanto no processo de execução, tá? Então, é possível que esse incidente, que essa provocação ocorra no processo de conhecimento, quando a ação foi proposta, ou depois mesmo, né? Essa ação foi julgada procedente, né? A empresa foi condenada a pagar lá, imaginemos, né? O dano material, que foi o valor da geladeira,
que foi adquirida, uma geladeira cara, R$ 5.000, a reembolsar isso com juros e correção monetária, e foi condenada a pagar mais 10 mil de dano moral. Então são R$ 15.000 que essa empresa da internet tem que pagar para o consumidor lesado. Nesse caso, o consumidor pode provocar a vinda do sócio tanto no processo de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, né? Ou, se você imaginar uma outra situação, não essa, né, que tem um processo de conhecimento, num processo de execução também seria possível a desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Uma coisa interessante enquanto característica da desconsideração é que quando ela é protocolizada, né, quando é feito o pedido no processo, percebam bem, existe um processo tramitando, aí esse credor vai fazer uma petição, e é uma petição inicial mesmo, porque em verdade o incidente de desconsideração é verdadeiramente uma ação incidental, tá? É verdadeiramente uma ação. Então nós vamos ter duas ações aí, sim, a ação principal e a chamada incidental, ok? Então, isso nós já vimos que acontece também lá na denunciação da lide. Na denunciação da lide nós temos a ação principal, a lide principal e a lide secundária, que nós podemos chamar de ação principal e ação incidental. Então o credor vai protocolizar uma petição inicial, né, demonstrando os fundamentos, nós vamos ver que os fundamentos são esses daqui a pouquinho, e requerendo a desconsideração da personalidade jurídica do sócio para que o patrimônio desse sócio responda pela dívida, certo? Muito bem, no momento em que esse credor protocoliza essa petição inicial, o processo principal é suspenso, né? Nesse mesmo momento, até que o juiz ou o tribunal, porque é possível também em grau, né, de recurso haver a desconsideração, tá, gente? Até que o juiz ou o relator, no caso do tribunal é o relator, decida. A partir do momento que houver a decisão, né, e em relação a essa decisão cabe recurso, contra essa decisão cabe recurso, se for em primeiro grau, né, é o agravo de instrumento. Se for em grau recursal, é o agravo interno, tá? O recurso apropriado para a decisão que decide pela desconsideração ou não, ok? Aí nesse momento, mesmo havendo recurso, o processo volta, o processo principal, a ação principal, melhor dizendo, volta a tramitar. Muito bem, então quais são as características? Vamos, né, relembrar aqui. É uma intervenção de terceiros provocada, é admissível no processo de conhecimento e de execução, inclusive no caso do processo de conhecimento na fase que é mais comum, né, na fase de cumprimento de sentença, e ela suspende o processo principal no ato mesmo de protocolo da petição inicial do incidente de desconsideração, tá? Agora a gente deu um exemplo, né, sobre uma hipótese de desconsideração, levando em consideração aí a fraude, né, a má-fé daquela empresa da internet, certo? Agora vamos saber quais são todas as hipóteses, né, que ensejam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Basicamente, todas as hipóteses, nós vamos ver aqui nos dois artigos, né, que a gente tem aqui, elas dizem respeito a algum tipo de fraude ou abuso de direito. Então todas as hipóteses que estão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e que estão no artigo 50 do Código Civil dizem respeito ou a uma fraude ou abuso do direito por parte, né, da sociedade empresária, certo? Da empresa. Quando eu falo sociedade empresária, gente, é o nome tecnicamente mais correto, né? Mas é a mesma coisa que empresa, tá? Então sociedade empresária, né? Mesma coisa que empresa, mas o nome mais correto é sociedade empresária. Muito bem. Então, quais são essas hipóteses de cabimento do incidente de desconsideração? Primeiro, percebam bem, essas hipóteses, né, nos demais casos de que nós temos visto aqui, das outras hipóteses de intervenção de terceiros, né, até aqui vistas, você tem a assistência, você tem a denunciação da lide de chamamento do processo, todas as hipóteses de cabimento estão no próprio CPC, certo? Agora, nós temos as hipóteses de cabimento do incidente de desconsideração, né, na lei material, não no CPC, né? Então, certas hipóteses estão lá no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no artigo 28, e outras hipóteses estão
no artigo 50 do Código Civil, tá bom? Então percebam essa característica diferenciada, né? Não é no CPC que estão as hipóteses, mas na lei material, certo? Então vamos conhecer esses dois artigos, gente. Eles tratam, em verdade, de muitas situações, né? Muitas situações. Vamos lá, vamos ver primeiro o artigo 28 do CDC. Importante que vocês, normalmente a gente tem o CPC em mão, se vocês tiverem o Vademecum aí, dá para vocês acompanharem, tá? Artigo 28 do CDC, mas está aqui também na nossa lousa eletrônica. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então percebam que aqui no CDC nós temos várias, são mais de 10 hipóteses, se vocês observarem bem esse artigo, tá? Algumas delas dizem respeito à fraude, à má-fé, outras a abuso de direito ou mesmo a má gestão, ok? Aquele exemplo nosso da empresa da internet, não é, que vendeu os produtos, né, e não entregou, é um exemplo de fraude, né, que enseja a desconsideração da personalidade jurídica, tá ok? Tá aí, né, incide aí esse exemplo o artigo 28. Mas nós temos também no Código Civil, né, no artigo 50, outras hipóteses. Porque se você analisar do que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor vai se aplicar às relações de consumo, ou seja, entre consumidor e fornecedor, tal qual o exemplo que a gente deu da empresa da internet. Mas é possível também que em outros tipos de relação, não só de consumo, mas relações civis, isso ocorra também, né? A gente vai exemplificar, tá? Primeiro vamos dar uma olhadinha no artigo aqui. Então o artigo 50 do Código Civil diz o seguinte: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares. Olha só que interessante aqui, né? Porque em tese a extensão é aos bens dos sócios, né? Seja estendido aos bens dos administradores ou de sócios. Então aqui nas relações civis é possível que se atinja até os bens dos administradores da sociedade empresária, tá? Beneficiados direta ou indiretamente. Então aquele que obteve o benefício, seja, né, por fraude, seja por má gestão, seja sócio, seja administrador, pode ter os bens aí, né, como sendo responsabilizados, né, esses bens garantindo aí a dívida que originalmente é da sociedade empresária. Vamos dar um exemplo em relação ao Código Civil aqui, né, que é bastante comum. E para vocês perceberem que nem sempre é por meio de fraude, né, ou é a fraude que vai determinar a possibilidade da desconsideração. Não, nem sempre é a fraude, nem sempre é a má-fé. Muitas vezes é a má gestão, a má administração, né? E essa má gestão caracteriza-se muitas vezes pela confusão patrimonial. O que significa essa confusão patrimonial aqui referida pelo artigo 50? Imaginemos o seguinte, tem o Mané e o Joaquim, né? Mané e Joaquim são padeiros e resolvem montar uma padaria. Aí vão lá, né? Vão no contador, constituem, né, a sociedade, registram essa sociedade na junta comercial, tem o CNPJ, o Mané e Joaquim, né, mas eles não têm experiência em gestão de empresas e a padaria está até indo muito bem, porque eles têm bastante, né, experiência no fabrico dos pães, né, das quitandas. Só que todo o dinheiro, por exemplo, que eles recebem lá, eles põem numa conta pessoal deles. Então todo o dinheiro que seria para ser gerido pela pessoa jurídica numa conta
bancária da pessoa jurídica, não, vai para uma conta pessoal deles. O imóvel, por exemplo, é um imóvel deles, né? Então, se é um imóvel deles, lembremos que não se confunde a pessoa do sócio com a pessoa jurídica, e deveria existir um contrato de locação entre eles, enquanto pessoas físicas, e a pessoa jurídica, né? A padaria. Isso não existe, eles utilizam o imóvel, né, como sendo da própria padaria e não é, né? Então, numa situação como essa, amanhã, imaginemos que eles tomem um empréstimo bancário e não paguem esse empréstimo bancário. O banco pode, né, promover uma ação contra eles para cobrar essa dívida, e no momento em que perceber que a padaria não tem, né, bens para suportar a dívida, o banco, em razão da confusão patrimonial, né, existente ali, né, ou seja, a conta bancária utilizada para o movimento da padaria, do próprio sócio, o imóvel é do sócio, né, e não da padaria, não há contrato de locação, tudo isso vai ensejar que essa personalidade jurídica seja desconsiderada para que o banco alcance o patrimônio do sócio do Mané e do Joaquim. Certo, gente? Então é isso. Nós temos também a possibilidade da desconsideração inversa, tá? Porque como a gente está vendo, olha só, em regra, né, na desconsideração chamada direta, que é a regra, você quer desconsiderar a personalidade jurídica, né, afasta a personalidade jurídica para atingir os bens do sócio. Ótimo. Mas pode ser que a pessoa faça o contrário. Ela negocie em seu nome, né, cometa fraude em seu nome enquanto pessoa física e ponha todos os recursos, o dinheiro em nome da pessoa jurídica para ficar protegido. Então, né, quando a gente fala de desconsideração inversa, é quando se desconsidera a pessoa física para poder atingir o patrimônio da pessoa jurídica, ok? Então nós temos a regra, que é a desconsideração direta, e a possibilidade da desconsideração inversa também. Muito bem, continuemos. O procedimento, a gente até já comentou um pouquinho sobre ele, porque se faz uma petição, uma verdadeira petição inicial, né? O sócio tem que ser, né, então, citado. Gente, a pessoa jurídica é, né? O sócio vai ser citado porque ele vai se defender para dizer que ele não cometeu fraude alguma, para dizer, por exemplo, que não há confusão patrimonial, há uma verdadeira ação, provas podem ser produzidas até que haja a decisão do juiz, né, pela desconsideração ou não da personalidade jurídica, ok? Essa decisão é uma decisão interlocutória. Se ela for em primeiro grau de jurisdição, contra ela cabe agravo de instrumento. Se for em grau de recurso, contra ela cabe agravo interno, certo? Então já falamos do procedimento, a decisão que resolve o incidente, né? E tem por fim aí a desconsideração requerida na inicial. Gente, olha só. Para existir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o incidente sim será uma intervenção de terceiros, né? Porque eu quero que o sócio venha responder pela dívida, certo? O sócio está do lado de fora, quero que ele responda. Isso é um incidente, objetivando a desconsideração. Mas é possível que quando, vamos imaginar lá na questão da padaria, né? Quando o banco entrar com a ação para cobrar da padaria aquela dívida que ela não pagou, pode ser que o banco, já sabendo da confusão patrimonial, coloque o sócio, né, o Mané e o Joaquim, na própria inicial enquanto réus também. Se assim ocorrer, não vai existir incidente, né? Vai existir um pedido de desconsideração, vão existir dois pedidos nesse caso. Vai existir o pedido de condenação da padaria, da sociedade empresária, e um pedido, né, de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, que os sócios respondam. Mas nesse caso, não existe incidente, porque não vai haver a suspensão de processo, nada disso. E esse pedido de desconsideração vai ser resolvido na própria sentença. Certo, gente? Então, é possível, nesse caso, haver a desconsideração sem o incidente, desde que seja esse pedido feito na própria inicial, né, da ação em que se busca o recebimento, né, daquele débito, a condenação da sociedade empresária, já se traz então na própria inicial o sócio, ok? Muito bem, então é isso, tá? Acerca da desconsideração do incidente, né? Lembremos que o incidente aqui é a intervenção de terceiros, né? Aí nós terminamos. E
nossa próxima videoaula a gente encerra a intervenção de terceiros com, vou colocar para vocês, amicus curiae, né? Previsto ali no artigo 138, mas isso é nosso conteúdo da próxima videoaula, ok? Então, até breve, fique com Deus.